E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa continuidade da resolução da prova de transferência externa da USP 2023-2024. Nessa vídeo resolução, discutiremos as questões 41 a 44 da parte de bioquímica. Então, vem comigo. Questão 41. Um fungo está atacando a produção de uma fábrica de chocolate. Estudos iniciais revelam que esse fungo utiliza uma enzima desconhecida para degradar os diversos ácidos graxos presentes no chocolate. Os estudos de cinética enzimática fornecem os dados da tabela a seguir. Então, tem-se aqui nessa tabela, gurizada, ó, substrato, o Km em milimolar e a Vmax em milimolar por segundo do ácido palmítico, do ácido estearico, ácido oleico, e ácido linoleico. Pode-se concluir que essa enzima tem maior afinidade pelo ácido A. Estearico, por apresentar um maior Vmax. B. Palmítico, por apresentar um menor Km. C. Oleico, por apresentar o maior Km. D. Oleico, por apresentar o menor Vmax. Ou alternativa E. Linoleico, por apresentar simultaneamente o maior Km e o maior Vmax. E aí você olha para essa questão e fala, what the hell, man? Como que eu consigo resolver isso aqui? E é bem simples, gurizada. Basta você se lembrar que o Km nada mais é do que uma medida que indica a afinidade que tem de uma enzima pelo seu substrato. E por sua vez, o quão menor for o Km, maior é a afinidade da enzima ao substrato. E nesse sentido, o menor Km é justamente do ácido palmítico. Portanto, aqui seria a alternativa B. Essa enzima ela tem uma afinidade maior pelo ácido palmítico em decorrência dele apresentar o menor Km. Portanto, guardem a seguinte informação. O quão menor for o Km, maior é a afinidade da enzima pelo substrato. Beleza? Simples assim, tá bom? 42. A enzima do fungo é composta de 3 subunidades que devem ser expressas simultaneamente. A expressão coordenada das 3 subunidades pode ser explicada por qual dos seguintes mecanismos moleculares? A. Um fator de transcrição induz a transcrição dos 3 genes. B. Uma proteína quinase fosforila as 3 enzimas simultaneamente. C. O splice alternativa de um mesmo gene gera subunidades. D. Os 3 genes se encontram no mesmo cromossomo. Ou alternativa E. As subunidades são armazenadas no mesmo compartimento. E nessa questão em específico, basta você observar que o próprio enunciado te dá uma dica batata. Ele fala que essas 3 subunidades são expressas simultaneamente, ou seja, eu preciso obrigatoriamente de um fator de transcrição que induza a transcrição desses 3 genes que estão associados a essas subunidades. E vamos olhar o porquê que é a alternativa A e não as demais alternativas. B. Uma proteína quinase fosforila as 3 enzimas simultaneamente? Não. Ora, vejam que ele está falando que a enzima é formada por 3 subunidades e não 3 enzimas. Então, nada a ver. C. O splicing alternativo de um mesmo gene gera subunidades? Na verdade, não. O splicing alternativo ele geraria isoformas diferentes de uma mesma proteína, de uma mesma enzima, e aqui não é nada a ver com a questão das subunidades que vão fazer parte aí dessa enzima. D. Os 3 genes se encontram no mesmo cromossomo? Não necessariamente. Pode haver aí esses genes estarem situados em cromossomos diferentes. Beleza? E as subunidades são armazenadas no mesmo compartimento? Não, a gente não está falando nada de compartimentalização aqui, de um processo compartimentalizado, beleza? Portanto, a alternativa correta aqui seria a alternativa A. Um fator de transcrição induz a transcrição das 3 unidades aqui
simultaneamente, tá? 43. O número de aminoácidos da proteína codificada pelo gene esquematizado na figura é A. 190, B. 310, C. 500, D. 930 ou alternativa E. 1.500 unidades de aminoácidos. E aí quando você olha essa questão, você fala, mano, simples, suavinho, né? Ah, vou pegar 1.500 menos 0 vai dar 1.500, divido por 3, que eu sei que para cada trinca de bases nitrogenadas, eu tenho um aminoácido correspondente. Então, 1.500 dividido por 3 daria 500, você colocaria aqui alternativa C. Só que percebam que ele está te apresentando dentro desse gene as regiões dos exons. E o que é um exon? É a unidade do gene que é transcrita. Portanto, o que você teria aqui entre 0 e 150 seria um intron, não é transcrito. Da mesma forma, qual que tem-se entre 830 e 1250 também não é transcrito. Então, o que você teria que fazer? Pegar esse primeiro valor aqui, ó, 830 menos 150, 830 menos 150 daria 680 pares de base. E você pegaria aqui 1.500 menos 1.250, 1.500 menos 1.250 daria 250, beleza? De maneira a qual, o que você teria de fazer? Pegar esses dois valores, somá-los. Então, na hora que você pega a diferença desses 830 menos 150 e soma com a diferença desses menos 1.500 menos 1.250, você tem um total de 930. Então, você tem 930 pares de bases que servem aí como template para você fazer o processo de síntese proteica. 930 dividido por 3, porque recordem-se que a gente está falando que para cada trinca de pares de base há um aminoácido correspondente para formar uma proteína. Então, 930 dividido por 3 prefaz o valor de 310 aminoácidos aí para formar aí essa proteína. Beleza? Então, alternativa B. Por fim, questão 44. A vitamina B6, piroxicina, atua em diversas reações no metabolismo humano, principalmente da sua forma ativa, o piridoxal 5-fosfato, PLP. Por exemplo, a L-aminoácido aromático descarboxilase, a AADC, liga-se ao piridoxal 5-fosfato e o usa para catalisar a descarboxilização da L-dopa, gerando a dopa. Em situações de deficiência de vitamina B6, essa reação pode ser comprometida. Assim, é correto afirmar que a piridoxal 5-fosfato funciona como A. Substrato, B. Produto, C. Um inibidor, D. Um cofator ou E. Uma enzima. E aí, qual que seria a alternativa correta, meus amores? Seria a alternativa D de Darwin. Por quê? Percebam que a enzima é a L-aminoácido aromático descarboxilase. E quando ela está ligada ao piridoxal 5-fosfato, PLP, aí eu tenho atividade catalítica, ou seja, ela atua como um cofator enzimático. Beleza? E é isso. Se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, comente o que você achou, o que você procura. Vai ser um prazer ajudá-los, tá bom? Um super abraço e até a próxima vídeo resolução das questões aí da prova de transferência externa da USP. Fui!